Olá, querido educador cristão, pai, mãe, você que sente a chamada de Deus para evangelizar as crianças e trabalhar o tema missões. Sejam bem-vindos ao nosso curso que você está assistindo pelo Facebook, pelo Telegram ou no nosso canal do YouTube. Para mim é um prazer ter vocês aqui conosco, tratando desse tema tão importante. No canal Mano Meu Nick, deixa sua curtidinha. Se você gostou, compartilha aí com a tua equipe de trabalho, para elas assistirem o curso. E vamos lá, as dicas, muita dica boa. Para essa aula você tem nos grupos o PDF para baixar com essa apostila, em que a gente vai estar trazendo o quê? As bases para o evangelismo de criança. É muito importante a gente fundamentar os assuntos que nós vamos trabalhar aonde? Na palavra de Deus, é claro. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Isso que você está vendo aí na nossa telinha é o que você vai achar na sua apostila. Baixa lá aí e estuda, trabalha com as crianças, trabalha junto à tua igreja, trabalha na comunidade. A primeira coisa que eu trago aqui nessa apostila é que quando eu viajo pelo Brasil, nas minhas capacitações e até mesmo pelas minhas redes sociais, eu sempre encontro professores de ministério infantil inseguros com o evangelismo de criança. É o que a gente coloca aqui, ó. Então, existem as pessoas que não sabem que a criança precisa de salvação. Existe isso ainda. Então, a gente precisa ter certeza no nosso coração que o evangelho para nós e para a criança é um só. E assim como eu, para ser salvo, eu preciso ser evangelizado, fazer oração, entregando minha vida para Jesus, as crianças também. A partir de que idade, Mara? Nessa apostila a gente vai passar para vocês a questão do desenvolvimento infantil. Então, a partir do momento que você percebe que ela já começa a entender as verdades espirituais, você já pode fazer o apelo, tá? É muito importante isso. Então, crianças a partir de 3 anos, 4 anos, já conseguem entender as verdades espirituais. Então, a gente precisa conduzi-las. Olha a palavra aqui. Conduzi-las, na onde? No caminho da salvação, ok? Outra coisa que a gente encontra são pessoas que desconhecem totalmente esse assunto. Nunca sentaram para aprender e ó, calma, fica tranquilo, não faz mal. A gente começa essa caminhada cristã junto às crianças, servindo a Deus com o coração cheio de amor. E é nessa caminhada que a gente aprende. Então, tem pessoas que desconhecem totalmente o assunto. Que bom que você tá aqui, se você é essa pessoa, porque hoje você vai aprender nesse curso. Fica tranquila. Nosso Deus, Ele nos chama e Ele vai nos capacitando na nossa caminhada. Ai, obrigado, Deus! E tem também as pessoas que se sentem inseguras com relação a isso. Ai, eu não me sinto preparada. Que bom que você está aqui, porque nesse curso é exatamente para isso, para você se preparar. Vamos adiante aí. Na nossa apostila, aqui fala que pra gente aprender, a gente precisa de aprender os recursos. A gente precisa ter recursos, a gente precisa ter dinâmica. Pra o quê? Pra gente poder colocar isso em prática. Tem que estar lá no armário do Ministério Infantil, tem que estar dentro do teu material, educador cristão. Porque se não somos nós que vamos evangelizar as crianças, quem que vai evangelizar? Então é algo que nós precisamos pensar. E a minha primeira missão para você, anota aqui na sua apostila já. Baixou a apostila? Não baixou? Tá com um caderninho aí? Anota aí. A sua primeira missão, sabe o que é? Depois que você aprender esse curso, você precisa começar a aplicar tudo isso, sabe aonde? Na sua sala de aula. Por não receber esse treinamento, muitos de nós assumimos o Ministério Infantil e começamos a dar o crescimento cristão para as crianças, ensinando sobre a palavra de Deus, sobre oração, comunhão com Deus, com crianças que ainda nem fizeram apelo. Então, o que a gente precisa?
fazer o apelo para essas crianças, explicar o caminho da salvação. E a partir daí a gente continua com o nosso trabalho. Então, se isso acontece aí na sua igreja, se desde que você assumiu o ministério infantil, você nunca fez o apelo, faça. Nunca é tarde, nunca é tarde. E é muito importante a gente corrigir isso. E acontece muito, muito, muito. Primeiro a gente aceita Jesus dentro do nosso coração, conhece o caminho da salvação, conhece que precisa de Jesus e entrega sua vida para Ele. Depois a gente começa no crescimento cristão. Mas o reino de Deus é algo dinâmico, maravilhoso, poderoso e sobrenatural, não é verdade? Então, se você tem aí crianças que já estão no crescimento, que você já está alimentando elas com a palavra de Deus, faz o apelo e tudo vai estar correto. Mas é muito importante fazer essa parte, ok? Então, as bases bíblicas. Tem base bíblica para evangelista de criança? Claro que sim! Acompanhe aí na sua apostila e aqui comigo. A primeira base bíblica que eu considero muito importante é que Jesus chamou as crianças. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Aquela passagem em que as mães chegaram com as crianças e as crianças queriam se aproximar de Jesus e os discípulos falaram: não vai incomodar o mestre. E daí Jesus falou assim: não, deixe que elas venham a mim. É um chamado de Jesus para as crianças, dizendo: deixe que elas venham a mim. E como que elas chegam até Jesus? Através do evangelismo, conhecendo Jesus, conhecendo a obra redentora de Jesus, sabendo que Jesus as ama, que morreu por cada uma delas. Então, essa base é muito importante. Esse, então, foi o primeiro motivo. Qual que é o segundo motivo? Vamos lá, vamos subir aqui no slide. Ela aceita as verdades bíblicas com alegria. É como a boa terra na parábola do semeador. Olha aqui que linda essa foto! Então, a infância é uma idade propícia para a gente pregar o evangelho para as crianças. Por quê? Porque essa terra boa, a terra ainda não está seca, a terra ainda não está cheia de pedras. Por quê? Porque a criança está no começo da vida dela. Então a gente não pode perder essa oportunidade, viu, querido educador cristão? Muitos falam da janela 414, que é o quê? É a janela dentro do tempo de vida do ser humano em que se tem mais conversões, dos 4 aos 14 anos. O maior número de conversões é dentro dessa janela. E olha que oportunidade, porque é nesse tempo que elas estão aonde? Com a gente no Ministério. Deus sabia que podia contar com vocês. Então não esqueça, a criança é a terra boa. Que mais? Que mais? Olha lá, a criança não resiste ao evangelho como adulto. Ela é dócil. Olha esse texto bíblico, que maravilhoso. Diz assim: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra. Então, aqui Jesus está falando o quê? Dos tropeços que se coloca para as crianças. Por quê? Porque ela é dócil, ela é aberta, a criança é crédula e muitas pessoas mal intencionadas se aproveitam disso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido educador cristão. O mundo, o inimigo, ele se aproveita disso daqui. Ele se aproveita para quê? Para enganar nossas crianças, para fazê-las tropeçarem, para levá-las longe de Jesus. Então, Igreja de Jesus, acorda e entenda essa verdade espiritual e aprenda o quê? A evangelizar e aproveita. Temos que aproveitar. Então, quando você fala de aceitar Jesus para as crianças, quando você apresenta o caminho da salvação, você pergunta: você quer? Eu quero. Eu quero. Por quê? Porque ela é dócil. Porque ela é o quê? Ela é crédula. Ela tá na idade propícia. Os adultos não. Eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Coloca um monte de desculpa. A criança não.
O dia da criança aceitar Jesus é hoje. E daí a gente começa a ouvir umas besteiras, que pra mim são besteiras. Eu acho assim, que às vezes as pessoas não estão nem mal intencionadas, mas falam besteira, falam coisas erradas. Daí elas dizem assim, ganhar criança pra Jesus é fácil, toda hora ela só aceita Jesus. Já ouvi muito isso. Aceita Jesus porque é terra boa, porque está na idade propícia, porque é dócil, porque está aberta para o evangelho. Não porque é fácil. Não. Esse negócio de ser fácil, isso é besteira. E daí um dia, uma mãe veio me contar como que funciona a cabeça das nossas crianças. Às vezes nós precisamos descer para entender como funciona o pensamento desses pequeninos que Deus tanto ama, que disse, sejam como eles. O que essa mãe me contou? Que ela percebia que toda hora que tinha apelo, a filha dela aceitava Jesus. Daí ela perguntou, filha, por que você, toda hora que tem apelo, você aceita Jesus? Ela disse assim, ai mãe, você não me falou que eu preciso pegar pra mim as coisas boas? Daí a mãe respondeu, sim filha, eu falei. Ela disse assim, Jesus é tão bom mãe, toda hora que me oferece eu quero. Olha que lindo, gente, que lindo. E assim, quantos testemunhos. Eu aceitei Jesus quando era criança, meu esposo tem um testemunho lindo em que ele aceitou Jesus quando era criança, recebeu uma libertação, algo maravilhoso. Nós conhecemos grandes homens de Deus que aceitaram Jesus quando eram crianças. E aqui em Curitiba nós temos um líder, ele já faleceu, já partiu, infelizmente, está com o Senhor. Mas ele é um homem de Deus, um grande líder. E ele um dia numa pregação ele contou que quando ele era criança ele aceitou Jesus várias vezes. Ai, que lindo! Então fica tranquila com relação a isso, sabe? Deixa a criança aceitar Jesus quantas vezes ela quiser. Vamos lá pro próximo. Outra coisa, seus primeiros 7 anos são importantíssimos. Então fique atento nisso, educador cristão. Não só para a questão do evangelismo, mas para o que você tem colocado dentro do coração das suas crianças. Tudo que você semeia antes dos 7 anos na vida da criança fica no caráter dela. Por quê? Porque é nessa fase da vida que o caráter está sendo desenvolvido. Meu Deus! Como é importante o ministério infantil. O ministério infantil, o nosso trabalho no ministério infantil, ele é fundamental na vida do ser humano. É a idade propícia. E Deus colocou isso nas nossas mãos. Eu me sinto uma privilegiada, não sei você. Não se sente? Se sinta a partir de agora, porque é conosco que elas estão. Olha o que diz o texto de Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar. O menino o quê? O menino de 7, 8, até 9 anos, né? É a data propícia. Instrui. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Vai estar lá dentro. Não tem como tirar. O que você semear, por mais que ele se esforce, por mais que ele queira se afastar de Deus, não tem como tirar. Tá lá dentro, mesmo velhinho, tá lá dentro. Por quê? Porque o nosso Deus diz, porque está escrito na palavra de Deus. E essa é a verdade. Então, pra terminar, veja essa frase aqui embaixo. Precisamos pregar o evangelho com excelência para as crianças. E não podemos perder tempo, ok? Não podemos perder tempo. Olha que gracinha que tá essa ponte de Deus que a gente fez com o quê? De EVA. E a gente vai aprender sobre a ponte de Deus aqui nesse curso. A gente vai aprender sobre métodos, como que a gente pode transformar esses métodos, esses recursos em dinâmicas. E já anota aí, um desses métodos aqui você vai ter que ter aí dentro do Ministério Infantil. Se você é líder, você vai passar para a tua equipe, aqui no Ministério Infantil, é esse método evangelístico que a gente usa. E sempre que tiver na sala de aula um visitante, eles trouxeram amiguinhos, nós temos que fazer o apelo. Não perca essa oportunidade. Mas para isso nós precisamos de ousadia. Por quê? O reino de Deus, ele é tomado à força. É o que a palavra de Deus diz. Então, é a força por quê? Porque a gente precisa de ousadia, a gente precisa
ser perseverante, a gente precisa enfrentar muitas vezes o que? A oposição que tem contra a gente pregar o evangelho. Então, a partir do momento que você coloca isso como norma no Ministério Infantil. Norma. Por quê? Porque isso é importantíssimo. As tias aprendem, o recurso tá lá no armário, a gente vai dar um monte de ideia, a gente vai dar apostila para você baixar. A partir do momento que você estabelece isso no Ministério Infantil, as coisas vão andar desse jeito. O que eu vejo em muitos Ministérios Infantil? Que esse assunto de se evangelizar as crianças é ignorado. Infelizmente. Mas isso vai acabar, em nome de Jesus. Deus está nos chamando para isso. Então coloque aí, e sempre que tiver uma criança, faça apelo. Se todas as crianças do Ministério Infantil quiserem aceitar Jesus de novo, que aceitem! Eu amo trabalhar com criança por causa disso. Eu quero, é na hora, não tem esse negócio. Ai, não vou fazer. Isso que é maravilhoso das crianças. Então coloque aí e vamos ganhar a alma das crianças para Jesus. E as crianças da comunidade, Mara? Depois que você trabalhou, primeiro a gente faz o trabalho em casa, viu, querido? Porque às vezes a gente quer ir pra rua, evangelizar fora e a gente não fez o trabalho em casa. Depois que você colocou tudo isso certo dentro do Ministério Infantil, daí a gente vai pra rua, pra comunidade, pras praças, pras escolas, a gente vai falar sobre isso nesse curso. Então, essas são as bases. Na continuação da nossa apostila, eu não vou falar sobre isso aqui, mas você pode ler sobre as fases do desenvolvimento infantil, vai passar aí pra você. Então, o texto básico para essa parte é lá, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente colocou brevemente como que é a criança de 4 a 6 anos, como que é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento espiritual. Olha que material rico, E a gente fala dessa faixa etária, a gente fala das crianças de 7 a 8 anos, e isso daqui vai te ajudar muito na hora de você preparar as aulas, as estratégias do Ministério Infantil, tá? Então a gente tem isso daqui nessa apostila e na sequência a gente tem o quê? Os métodos de evangelismo de crianças, que a gente vai trabalhar passo a passo aqui. Então eu trago o caminho da salvação, que é muito importante, é a base do evangelismo de criança. A gente fala sobre o apelo, tem que fazer o apelo, vou trazer uma oração de apelo aqui para você ter aí. A gente fala também sobre um método muito usado, que é o quê? As cores da salvação. Esse é o mais usado. A gente nem vai falar muito sobre isso, porque tem aqui na apostila. Mas é um método muito usado. A gente vai falar sobre a ponte de Deus. A ponte de Deus a gente vai trabalhar passo a passo, vai dar recurso para vocês. Eu gosto muito da ponte de Deus. Eu acho muito esclarecedor. Eu acho que é muito lúdico, fica muito claro para a criança isso. Então a gente vai falar sobre a ponte de Deus e veja, sempre tem um apelo, independente do recurso, do método que você usar, sempre tem um apelo. E é isso que a gente vai trabalhar nesse curso. Que bom que você está aqui com a gente. Aqui a gente fala do vazio de Deus, que é a hora do apelo, é um outro recurso que a gente usa para a hora do apelo, porque a gente usa muita ludicidade para a criança entender as verdades espirituais. Então a gente usa esses termos, abrindo meu coração para Deus, o vazio que está dentro do meu coração, a portinha do coração, tudo isso é lúdico, tudo isso são exemplos que a gente traz para ajudar as crianças a entenderem as verdades espirituais. Vamos lá então, baixa aí sua apostila, imprime, estuda. Se você quiser trabalhar com a sua equipe, trabalhe, faça, tá? E assim, queria te pedir assim, se eu não gostaria que você jogasse isso daqui nos grupos de WhatsApp, assim, de maneira, tá aí uma apostila. Não, se você quer que outras pessoas aprendam sobre esse curso, quero te pedir, em nome de Jesus, indica o curso, tá? O curso vai ficar aberto, a qualquer momento você vai poder entrar nesse grupo, a gente não vai fechar. O curso vai ficar aberto, então ao invés de ficar jogando esse material nos grupos de WhatsApp, e daí às vezes a pessoa pega, nem entende, tem pessoas de má fé, sabe? A gente pega o material, coloca o nome dela e publica. Não faça isso, nos ajude. Sabe o que você faz? Indica o curso, vamos fazer o trabalho completo. Eu acho maravilhoso a gente compartilhar as coisas do Ministério Infantil e precisar
gostamos. Então, indica o curso, que daí a pessoa vai fazer o curso e vai baixar e vai estudar, e nós vamos ter mais educadores cristãos preparados para essa obra missionária, ok? Eu tô falando a respeito disso porque nesse curso nós vamos dar muito material. E isso é maravilhoso, material gratuito. A gente tem muito isso aqui do nosso ministério, de dar, de colocar a ferramenta na sua mão, mas elas precisam ser usadas de maneira correta. Vamos lá então? Vamos pegar aí o seu material, baixa as apostilas e vamos, mão na massa, ganhar a vida das crianças para Jesus. Seguimos então com o tema evangelismo de crianças. Olha que coisa importante. E quero contar para vocês um pouco do meu testemunho, da minha jornada com o evangelismo de criança. Na verdade, desde que eu me converti, eu trabalho com o evangelismo de crianças. Foi meu primeiro chamado. Antes de trabalhar com o Ministério Infantil, eu fui chamada para trabalhar com o evangelismo de crianças. Trabalhamos durante muitos anos com esse trabalho específico de evangelismo de crianças, e o nosso carro-chefe era o impacto de rua. A gente fazia impacto em ruas, em praças, em diversos lugares. Fazíamos também evangelismo nas escolas, e onde nos chamavam a gente ia com a visão evangelística. Nós utilizávamos muito o teatro, então nós temos acho que umas 5 peças de teatro em que a gente utilizava no evangelismo de rua. Então a gente fez muito evangelismo de rua, gente, não é pouco, foi muito. E a gente trazia o teatro, e nós tínhamos eventos com 500 crianças, 300 crianças. E naquele encontro a gente fazia o teatro, a gente fazia o apelo e tinha coreografia, era maravilhoso e foi um tempo muito frutífero. Então o trabalho de impacto de rua, o trabalho evangelístico nesses lugares públicos, ele é muito bem-vindo. E aqui em Curitiba, infelizmente, saiu uma lei que é proibido a gente falar nos parques, e os parques de Curitiba aqui são lotados, então quando podia a gente ia, mas nas praças, no pátio do lado da igreja, não sei qual lugar que você tem aí nas ruas, a gente ainda pode. Quando você for fazer esse evangelismo ao ar livre, que eu estou contando da minha experiência para vocês, o teatro é muito bem-vindo, porque é o evangelismo de massa, porque tem muitas crianças e a gente precisa fazer algo que todas sejam alcançadas ao mesmo tempo. Então a gente fez muito isso, sabe? E é algo muito prazeroso, é algo muito frutífero, é de Deus isso. E muitas vezes eu vejo a igreja muito retraída com relação a isso. Tem igrejas que estão aí na rua pregando o evangelho, não é verdade? Você sabe muito bem quais são essas igrejas. E a igreja evangélica, se fechou dentro das 4 paredes. Não, se você está num lugar onde a igreja é próxima à comunidade, se você tem esse espaço, vai. Põe as crianças para evangelizar junto com vocês, faz o teu trabalho em casa, faz a lição de casa e depois vá para as ruas. Eu vejo várias tias que mostram, hoje foi dia de evangelismo de rua, eu acho maravilhoso e a gente precisa fazer isso mesmo. Então, por que eu tô falando isso? Porque antes de começar a falar do nosso primeiro recurso, o caminho da salvação, eu quero falar para vocês onde a gente pode evangelizar e quando. E os impactos de ruas é algo maravilhoso. Outra coisa que você pode incentivar é o que? As pessoas da igreja abrirem as suas casas para você evangelizar, para as tias do Ministério Infantil evangelizarem. Como que funciona? Você encoraja as famílias da igreja a convidarem as crianças da vizinhança. Ou você encoraja as crianças a convidarem seus amiguinhos para quê? Para uma reunião na casa delas. Nesse dia você pode ir contar história bíblica, cantar com essas crianças e aproveitar para evangelizá-las. Olha que legal! Então, tem famílias que têm isso. Tem muita criança na minha comunidade. Chega e falam pra gente no Ministério Infantil, tem tanta criança na minha rua. Quando elas falaram isso pra você,
você diz assim, vamos combinar uma coisa? Você convida essas crianças para ir lá na sua casa, na garagem, na grama lá da sua casa, e a gente vai para evangelizar. O que você acha? Você faz uma parceria. Olha que legal! E no final dessa ação que você vai fazer nas casas, você convida para quê? Para ir na igreja, assistir o culto infantil, a EBF, a EBD. Você sempre faz esse segundo passo, que é o quê? O crescimento. Ah, então você aceitou Jesus. E agora você é como uma plantinha. Para crescer, você precisa aprender algumas coisas. Lá na igreja nós temos uma reunião específica para ensinar vocês. E daí você convida as crianças para ir na igreja. Então, dá para convidar as crianças lá da rua, dá para fazer impacto de rua. E, gente, deixa eu falar para vocês. Você sabe que eu já fiz muito evangelismo em festinha de aniversário? Muito, 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 muito. Então, às vezes, a gente fica... Ai, vou chamar o palhaço pra festa de aniversário. Nada contra palhaço, acho muito legal. Ai, vou chamar alguém pra fazer um fantoche. Ai, vou chamar... Porque você quer o quê? Você quer fazer um momento especial dentro da festinha de aniversário. Aproveita e coloca dentro desse momento especial um momento evangelístico. Olha que legal! Olha quanta ideia interessante. E outra dica muito interessante, sabe o que é? Nós, da igreja evangélica, Deus nos chamou para fazer coisas que quando você compara com as coisas que são feitas fora da igreja, nossas coisas elas são muito boas. E louvado seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas quando a gente começa a ver o que a gente faz na igreja evangélica, dá de 10 com o que é feito aí fora. E às vezes a gente faz tudo isso para quê? Para as 99. A gente faz isso para as 99 ovelhas do aprisco. E esquece de convidar a ovelha que está perdida lá fora. Os eventos da igreja podem ser evangelísticos. O que a gente faz? Apresentação linda pro Dia das Mães. Convida os seus amiguinhos da escola. Pede para eles trazerem as mães deles. Vai ser muito legal. E nesse momento você faz algo evangelístico também. Nesse dia em que você vai estar recebendo os visitantes da igreja. Converse com o pastor. Pastor, nós estamos encorajando as nossas crianças a trazerem visitantes. Então, pastor, traz uma mensagem evangelística também para as famílias, porque as famílias também vão vir. Gente, vocês não têm ideia como a gente traz pessoas não cristãs para a igreja em eventos especiais. Eu lembro que nos nossos eventos de Páscoa, quando eu era líder do Ministério Infantil, sempre inventei muita moda. Sempre fiz cantata e tinha decoração. E a gente dizia, convida sua família. Gente, a igreja ficava cheia de gente. Vinha muita criança. E é essa data, é esse momento importantíssimo que a gente pode evangelizar. Então anota aí, homenagem Dia da Mãe, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Páscoa. Os feriados religiosos, eles são fantásticos. A gente faz cantatas lindas e não convida ninguém. Não encoraja as nossas crianças a convidarem. E deixa eu te dizer, existem pessoas que têm um preconceito com a igreja evangélica que quebram esse preconceito quando vão num evento como esse. Então, transforme os eventos da sua igreja em eventos evangelísticos. E como que você transforma? Colocando essas partes que nós vamos colocar aqui como caminho da salvação, lá na mensagem, abrindo um tempo para o apelo. Nós do Ministério Infantil temos tantas atividades, retiros, acampamentos, congressos, aniversário dos grupos, apresentação de coral, todos eles podem se tornar evangelístico. Olha quanta coisa dá para fazer. Então, passando essa parte, como, Mara, que eu vou evangelizar? Vamos entrar aí nessa lição sobre como evangelizar. Quais são os métodos? Quais são os recursos que eu posso usar? Hoje já tem material para baixar, já disponibilizamos a apostila e hoje tem material para baixar que traz o quê? Esse lindo material, o caminho da salvação. Mara, por que caminho da salvação? Porque o caminho, ele pressupõe o quê? Um passo depois do outro, né? E um caminho, ele leva o quê? A um fim. Então, por isso que a gente usa essa alegoria de caminho.
E nós vemos essa questão do caminho da salvação em muitos lugares diferentes, em muitos métodos evangelísticos. Nós aqui do ministério criamos esse daqui. O caminho da salvação, ele é sempre o mesmo. Mas nós criamos ele assim, em formato de amarelinha. Eu gosto muito de amarelinha, acho muito legal. Isso dessa sequência, né? Que as crianças brincam. E junto com o nosso designer aqui, a gente desenvolveu esse método, a gente usa bastante, que é o caminho da salvação em formato de amarelinha. E o que eu acho mais interessante, que você tem que anotar aí. Quando a gente vai falar de evangelismo de criança, a gente precisa contar a história inteira. Por que eu digo isso? Foi algo que eu aprendi. Eu estava fazendo um curso de cosmovisão bíblica, que fala o quê? Dessa visão do mundo através da Bíblia. E nesse curso de cosmovisão bíblica, eu aprendi a respeito de que quando a gente está evangelizando a criança, nós precisamos contar a história inteira. E é o que a gente apresenta aqui nesse caminho da salvação. Por quê? Tem pessoas que acham que quando ela fala Jesus te ama, ela está evangelizando. Não, você está colocando uma parte do caminho da salvação. E tem muitas pessoas que começam a contar sobre o caminho da salvação, sobre a obra redentora que Deus teve através de Jesus, a partir dessa parte aqui, a partir da cruz. Mas antes da cruz tem toda essa parte aqui que o que? Fundamenta. Então a gente pode falar para as crianças que a gente peca, o homem pecou, isso é muito importante. Mas quando a gente coloca ali o caminho da salvação desde o início, a gente fala o quê? Por onde entrou o pecado? Porque eu lembro uma vez que nós estávamos lá no Uruguai, e no Impacto de Rua, e eu lembro que depois que a gente apresentou a peça, a gente perguntou para eles, como é que estão o seu coraçãozinho? Blanco! Branco limpo. Por quê? Dificuldade de reconhecer o quê? A natureza pecadora do ser humano. E a Bíblia diz, todos pecaram. Todos. Mas a gente precisa entender como que o pecado entrou no mundo. Então, nessa parte aqui do caminho da salvação, que tem o planeta Terra, a gente vai falar o quê? Sobre a criação do mundo, o início da história, a história inteira, lembra? Que eu falei para você agora há pouco? A história inteira. E como que começa a história da humanidade? Começa com a criação do mundo. Quando Deus, nos 7 dias, criou tudo que existe. Então tem aqui o planeta Terra para a gente falar da criação de Deus, lá no início. Então a gente fala, você pode falar rapidamente sobre isso, que Deus criou todas as coisas, e que Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, e colocou eles num jardim. Quando Deus colocou eles num jardim, Deus disse que era para eles o quê? Cultivar, cuidar do jardim, cuidar dos animais. E Deus disse assim para eles. Deus deu uma ordem para eles. E qual foi a ordem? Que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim. Todas. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, o que aconteceu? O inimigo de Deus, ele veio, enganou Eva, ela comeu do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela deu para Adão. Quando eles fizeram isso, o coração deles ficou cheio de pecado. O coração deles entrou o quê? Coisas que Deus não queria que entrasse. Porque quando eles comeram dessa fruta do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a conhecer o mal. Antes disso daqui, eles não conheciam o mal. E Deus sabia que eles não poderiam conhecer, mas eles desobedeceram. A gente fala de obediência para as crianças como se fosse algo simples. Não é algo simples. E foi onde o primeiro homem e a primeira mulher tropeçaram, na desobediência, nesse orgulho. Olha quanta coisa. E isso foi lá no começo. A partir daí, todos nós nascemos o quê? Debaixo da condenação do pecado. Por quê? Porque somos descendentes de Adão e Eva. E a palavra de Deus lá em Romanos diz, todos pecaram. E tem um versículo na Bíblia
que diz que através de um homem entrou o pecado e através de um homem entrou o quê? A redenção. Então, nós já estamos aqui. E aqui a gente diz para as crianças, todos pecados e estão o quê? Longe de Deus. Como assim longe, Tiamara? Quando eles desobedeceram, eles tiveram que sair do jardim, ir para longe de Deus. Deus vinha visitar eles todo dia. Por quê? Porque eles não conheciam bem o mal, eles não tinham feito nada de errado, eles estavam em santidade, Deus é santo. E pra gente estar perto dele, a gente tem que ser santo também. Mas porque eles conheceram o pecado através da desobediência, eles tiveram que ir pra longe de Deus. Então, a gente fala para as crianças que o pecado trouxe afastamento entre o homem e Deus. Mas lá no Éden mesmo, Deus deu uma promessa que um dia o fruto do ventre da mulher ia o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Já estava falando o quê? Da obra redentora de Jesus. Daí você diz para elas, depois de muito tempo, essa promessa que Deus deu aconteceu. Quando? Qual é a semente da mulher? Jesus, que nasceu através de Maria. A gente fala, quando a gente chega nessa parte do caminho da salvação, a gente fala do nascimento, que Jesus nasceu como criança, que ele cresceu, desenvolveu um ministério, mas a principal função que Jesus teve foi o quê? Vir aproximar o homem de Deus. E como que ele fez isso? Morrendo na cruz em nosso lugar. Quando ele foi para a cruz, deixa eu pegar aqui a cruz. Quando ele foi para a cruz, ele derramou o seu sangue. Explique para as crianças que ao ir para a cruz, Jesus falou assim, eu estou indo por causa do pecado do Mateus, do João, da Maria. Jesus ele não fez nada errado e precisava de alguém inocente para pagar esse preço. E foi o que Jesus fez. Ele morreu na cruz, não porque ele havia pecado, não. Jesus santo, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele tomou o nosso lugar. E por que Deus fez isso? É muito importante a gente falar do amor de Deus. Mesmo o homem tendo feito isso, Deus continuava amando. E por isso ele enviou Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente precisa lembrar as crianças que Jesus ele era um filho perfeito. É muito importante nessa fase você falar que Deus enviou seu filho perfeito, unigênito, só um filho. Deus não tinha um monte de filho. Não, ele tinha um e era perfeito. Então Deus deu o que ele tinha de melhor para cada um de nós. Ele abriu mão de ter Jesus com ele lá no céu para Jesus vir fazer essa obra redentora. E daí a gente fala que Jesus morreu na cruz. Mas a gente sempre lembra, não deixe Jesus morto. A gente fala Jesus morreu. Mas a gente esquece de lembrar que a vitória está na ressurreição. Porque muitos profetas de muitas religiões morreram. Mas o único que ressuscitou foi Jesus. Oh, glória! Então Jesus, ele ressuscitou, está vivo. E porque ele está vivo é que ele pode te ajudar com a sujeira do teu coração, com as coisas erradas que você faz, para te aproximar de Deus. A pior morte que a gente pode ter, diga para as crianças, é a morte espiritual, que é viver o quê? Separado de Deus. Porque quando a gente está separado de Deus, a gente se priva, a gente não consegue receber as bênçãos, o cuidado, o amor dele na sua totalidade. Então diga para eles que a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. É esse aqui, ó. Entregar no nosso coração. Quando a gente fala entregar a vida, de entregar o coração, a gente precisa explicar para eles que é o quê? É deixar Jesus comandar a nossa vida, os nossos atos, tudo que nós fazemos, a gente faz segundo o que Jesus quer. Jesus passa a ser o dono da nossa vida. E como que eu posso entregar o meu coração, a minha vida para Jesus? Esse é o momento do apelo. Não faz o menor sentido a gente caminhar por toda essa parte aqui do caminho da salvação, falar sobre esse momento e não fazer o apelo. Então, quando você chega aqui, você fala, então, você ouviu toda a história. E aqui chegou uma hora de você tomar uma decisão. Porque o que você não pode é ouvir tudo isso e não se decidir. Você precisa dizer sim ou não e a gente vai respeitar isso. Se você quiser dizer sim, você pode entregar sua vida para Jesus hoje. Se você quiser dizer não, você também pode dizer não, Jesus, eu não quero entregar minha vida, mas deixa eu dizer para você, é muito importante. A melhor coisa a fazer
é entregar a sua vida para Jesus. É muito importante a gente dar essa opção para a criança, né? Mas pergunte, você quer? Você ouviu tudo isso? Você quer? É hoje, é de graça. Você pode fazer agora. E daí entra aquilo que a gente falou, do coração crédulo da criança. Então você pode dizer para Jesus, você pode dizer sim para Deus, para Jesus, hoje, entregar sua vida para Ele. É de graça, é gratuito, não custa nada. Não perca essa oportunidade. Diga para eles. E daí você diz, se você quer, então você vai juntar suas mãos, você vai fechar seus olhos e você vai repetir comigo essa oração. E explique para as crianças que essa oração é algo muito importante. E um outro recurso eu vou falar mais sobre esse momento, tá? Do apelo. Mas vamos seguir aqui, dentro do nosso caminho da salvação. Depois que as crianças fizeram a oração entregando sua vida para Jesus, a gente vai para essa parte aqui do caminho da salvação. Que tem o quê? Uma planta. Ó, uma planta. Daí você diz, você agora que tem Jesus no coração, você é como uma pequena plantinha. A planta, para crescer, precisa de água, de adubo, precisa de cuidado. E ela vai crescendo e vai ficando uma árvore forte. Chega uma época que ela dá frutos. Nós também somos como pequenas plantinhas de Jesus. E para crescer e ficar forte e não ficar pecando toda hora, a gente precisa orar. Ó, essa folhinha aqui representa a oração. Ler a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu oro, eu falo com Deus, conto tudo que acontece para Ele, né? Meu melhor amigo. Quando eu leio a Bíblia, é Deus que fala comigo. E Ele fala o que eu devo fazer para ter uma vida vitoriosa. E eu preciso também o quê? Obedecer. Então, o que eu aprendi aqui, eu obedeço. E assim eu vou crescendo. Outra coisa que é muito importante para você crescer é vir na igreja, tá sempre aqui, na igreja, aprendendo das coisas de Deus. Então, aqui a gente fala sobre o crescimento espiritual para as crianças. E depois, a gente vai ver que essa amarelinha, ela chega aonde? Ela chega no céu! Por isso que é legal a amarelinha. Porque quando a gente chega aqui, a gente chega no céu, né? As crianças conhecem essa linguagem. Então, chegou a hora de a gente falar do céu. A gente precisa falar mais do céu para as nossas crianças, sabe, querido educador cristão? Nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Jesus vai voltar, a volta de Jesus é como um piscar de olhos. Então a gente precisa dizer para eles que esse Jesus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assim como ele foi, ele vai voltar. E ele vai nos levar para o céu, esse lindo lugar, esse lugar maravilhoso. Daí você fala das ruas de ouro, você fala que no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza. E você diz para eles que assim como ele foi, ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados, esperando Jesus. E a Bíblia nos ensina como que nós devemos esperar Jesus. Olha que lindo, gente, do caminho da salvação! Mana, eu quero! Ok, nós vamos dar para vocês esse caminho da salvação. Tem o PDF aí. Olha que legal. Tem esse PDF aí no material de apoio, que tem essa amarelinha fofinha. E do lado tem os pezinhos. Olha que legal. O Chevy desenvolveu esse material aqui, explicando tudo para vocês. O passo a passo, os versículos, que é muito importante. Então aqui tem os versículos que você pode ler com as crianças, as referências bíblicas. E esse material ele é muito legal, porque você pode imprimir ele em 2 tamanhos. Os materiais digitais que a gente comercializa, a gente dá sempre essa possibilidade. Você pode imprimir ele em A4, esse é o formato A4. E esse aqui é o formato A3. Olha que legal! Vou colocar mais perto da câmera. Olha que legal o formato A3, ele é um pouquinho maior. E aqui tem, olha que bonitinho que ficaram esses pezinhos. Gente, isso aqui é ludicidade, sabe? Quando a gente fala de caminho, a gente fala o quê? Você anda no caminho com seus pés, né? E aqui tem os pezinhos coloridos. Olha, isso é lúdico porque é colorido, porque é divertido,
porque tá cheio de desenhos que ajudam as crianças a entenderem a mensagem e tudo isso acrescenta. Qual é a minha dica para você? Olha como ficou legal esse cartaz. Então você vai pegar e você vai fazer, vai explicar para as crianças o caminho da salvação e depois você vai guardar isso no armário? Não, deixa lá na parede do Ministério Infantil. Às vezes a gente quer decorar e minha sala não tem decoração. Tem um teórico da educação que fala que nós devemos decorar nas salas de aula com coisas que nós vamos utilizar. Não só uma decoração por decorar, não só um quadro, mas com coisas que você pode usar no dia a dia. E é isso daqui, concordo em número, gênero e grau com ele. Então decore com o quê? Com isso daqui. Olha que lindo! Eu coloquei no papel verde, coloquei essas bolinhas, porque aqui tem essas bolinhas, coloquei essas bolinhas, e isso daqui você deixa lá na parede das salas do Ministério Infantil. Sempre que tem criança que não aceitou Jesus, você é nosso visitante, vem aqui. Vamos, crianças, apresentar para eles o caminho da salvação e passa todo o caminho da salvação, lê o versículo, faz o apelo e essa criança vai ter a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Por que ficar na parede? Pra gente não esquecer. Às vezes a gente guarda no armário. Tenho 5 visitantes. Ai, meu Deus, não peguei recurso visual. Ai, agora não tem ninguém para pegar para mim. Como é que eu vou deixar as crianças sozinhas? E a gente perde as oportunidades. Fique atento, porque é muito comum isso. Se tá lá na parede, você tem como usar, ok? Então essa aula a gente falou sobre o caminho da salvação. Já disponibilizamos esse material maravilhoso. Baixa aí, imprime, faz com carinho, faz com amor. Põe lá na parede, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitas almas de crianças para Jesus.